Obrigado. Então, bom dia a todos. Essa é a nossa 60ª reunião, é isso? Reunião de número 60. Isso. Do GT Crise. Já vou pedindo desculpa pelas confusões, né? A gente tinha marcado isso no outro dia, semana passada teve problema. Então, agora nós vamos fazer essa e depois a gente já decide, inclusive, a próxima. Vou fazer até uma proposta de a gente espaçar um pouco mais as reuniões para fazer uma vez a cada 15 dias, mas de qualquer forma, a gente pode discutir isso no final. Então, obrigado pela presença de todos e já vou passar a palavra para o Alexandro, que aparentemente já saiu de férias, quer dizer, já voltou das férias. Beleza. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professor. Obrigado aí. Já voltei mesmo, voltei nessa segunda de férias. Mas quem vai apresentar é a Micaele, né? Micaele vai fazer a apresentação aí e eu fico aqui participando. Qualquer dúvida também eu posso esclarecer. Tá ok? Obrigado, Alexandre. Micaele, boa apresentação aí. Bom dia, pessoal. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo sim. Tá, vamos trazer aqui a atualização dos dados até o dia de ontem, tá? Só trazendo um breve histórico. O mês de março nós fechamos com 822,42, 81,77% aí do reservatório. E a MLT do mês de março foi 154%. Tá? Para o mês de abril, permanecemos com os 822,44, até um pouquinho maior, com 82,02% do reservatório. A vazão afluente do mês de abril está em 10,74%. A média do mês de abril é 11,25%, o que dá aí 95% da MLT. Tá? A vazão ainda continua dentro da média para o mês estabelecido. No mês de março, a gente termina o reservatório conforme falamos, e aí, para o mês de abril, é perceptível uma estabilização do reservatório, seguindo aí a operação da regra operativa estabelecida pela CBA. Então, seguindo as normas da regra, o reservatório está estabilizado, permanecendo aí no seu 2,44 durante todo o período do mês de abril, tá? Para o mês de abril especificamente, a gente pode até perceber, inclusive, que a vazão afluente, ela está até um pouco maior que a vazão defluente, justamente para tentar fazer essa estabilização do reservatório e conseguir operar conforme estabelecido em regra operativa, tá bom? Então, a gente tem aí a vazão afluente ainda em alta e a vazão defluente conforme padrões normais de regra. Dentro do cenário das MLTs, a gente tem aí que o mês de abril de 2023 é o segundo melhor mês de abril dos últimos 5 anos. Muito melhor que no ano de 2021 e 2022. Então, a gente percebe aí que é um ano realmente fora do período de seca que a gente vinha observando nos anos anteriores. Inclusive, isso pode ser nitidamente percebido, inclusive pelos meses de janeiro, fevereiro e março, né? Que a gente tem aí um ano bem semelhante aí, o ano 2019. Então, fora aí de um período seco observado. Para os próximos dias, a gente tem uma previsão de fortes chuvas, tá? Para os próximos 3 dias, 5 dias, não. Mas em um cenário dos próximos 10 dias, a gente tem um acúmulo de 124,7 milímetros de chuva. Então, pode ser que o reservatório aí venha a tendenciar a elevação, mas a gente vai fazer o controle conforme regra e conforme a gente vem combinando nas últimas reuniões. Se a gente observar aqui, a gente tem um cenário de chuvas nessa região aqui do Sorocaba e aqui nas regiões de São Paulo, Médio Tietê e Campinas. Né? Então, a gente percebe que vão ter chuvas que vão contribuir aí nos nossos afluentes. Então, essa vazão, ela vai chegar, tá? Então, a gente está com a previsão de elevação de vazão afluente da usina nos próximos dias, tá? Então, a gente vai fazer o controle conforme regra e estabilizar o reservatório conforme regra também, tá? No mais, é basicamente isso que eu tenho para apresentar hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, só comentar.
Obrigado, Micaele. Só uma dúvida. Então, a vazão de saída hoje está 7 alguma coisa? É isso que eu vi, né? Eu estou no computador de casa que minha tela é menor e a minha idade começa a dar problema na minha vista, então eu não consegui ler. A vazão de efluente está em 9,54, sendo 1,95 para o Tá, SAI, né, para captação, sim. e 7,59 para nós, para a gente. Então a calha do Rio está recebendo 7,59, é isso. Isso. Tá. Exatamente. E o descarregador de fundo foi fechado desde aquela semana que a gente fez a discussão, né? O fundo está fechado, sim. Tá. Alguém tem alguma dúvida? Eu achei que é bastante chuva nos próximos 10 dias, né? E pelo jeito vai chegar tudo junto, né? Porque a previsão para os 3 dias, acho que é 3, 5 e 10 que vocês mostram, né? Isso, 3, 5 e 10. Até 5 não tá com essa chuva toda. Talvez seja no Não, começo da semana que vem, né? exatamente, professor. E aí ela leva um tempinho para refletir na afluência, né? Aquela chuva naquele ponto onde a Micaele mostrou, ela leva um tempinho para refletir ali na afluência do reservatório. Então aí a gente vai regulando para poder manter estável aí o reservatório e fazer uso, né, da regra para a gente poder avaliar aí a sua efetividade. Beleza. Rosângela, você gostaria de falar alguma coisa? Bom dia, André. Bom dia a Bom todos. dia. Por favor, com as chuvas que estão previstas, existe já alguma também previsão da necessidade de abrir o descarregador, a válvula de fundo? Tá, vamos lá. A utilização, só para a gente deixar bem claro aqui essa questão do descarregador de fundo, tá? O descarregador de fundo, ele é um dispositivo que pode ser utilizado, ele é um dispositivo extravasor, né, que tem como função manter o fluxo do rio, né? Acho que, em resumo, essa é a função do descarregador de fundo e do canal de adução. Então, a função dos dois é manter ali a vazão do rio, é manter o rio vivo, manter o fluxo do rio. Em função das chuvas que estão previstas para os próximos 10 dias, não se faz necessário a abertura do descarregador de fundo. No entanto, a gente tem que ter o entendimento aqui nesse grupo que em qualquer momento ele pode ser utilizado, tá? Um momento de indisponibilidade do canal de adução, das válvulas do canal de adução, ele pode ser sim utilizado. Agora, sempre a utilização dele, a gente tem uma comunicação ali direta com o SAI, com a Águas de Votorantim, no qual a gente informa a necessidade, né? Se tiver essa necessidade, a gente informa da necessidade da utilização desse equipamento e aí faz essa operação. Mas, respondendo diretamente a Rosângela, em função desse volume de água, a gente não está prevendo abertura do descarregador, não. Pode falar, Rosângela, você quer complementar isso? Não, André, queria só pedir um favor de novo. Se houver necessidade de abertura, e como já foi colocado pela própria, eu não me lembro do nome dela, e agora pelo Alessandro, espero, Alessandro, que você tenha tido boas férias, desculpe. Obrigado, não, que isso, obrigado. Que seja comunicado no grupo, por favor. Se houver necessidade, que seja comunicado no grupo, assim, por exemplo, os SAIs estão cientes e, claro que todo mundo entende que há necessidade e todos sabem que as próprias concessionárias também já se preparam para essa alteração, né? Tá, aí, Rosângela, só complementando ou reforçando o que eu disse, se houver a necessidade de utilização do descarregador de fundo, o primeiro agente a ser comunicado, a ser informado, é o SAI e a Águas de Votorantim, que são os agentes ali responsáveis pelo tratamento e distribuição de água.
Então, com certeza, eles vão estar sabendo da utilização desse. E aí, posteriormente, pode ser colocado no grupo, sim, em caráter informativo da utilização do dispositivo. Mas pode ter certeza e o conforto que os agentes envolvidos aí nessa operação vão estar avisados e alinhados aí dessa utilização. Alessandro, só complementando, às vezes, por exemplo, o pessoal de Águas de Votorantim, principalmente, e o SAI, eles ligam para a agência de Sorocaba ou abrem pelo Fale Conosco. Então, se puder colocar, por favor, esse grupo, eu não sei se você quiser também, um e-mail da CETESB, mas eu acho que por uma questão de transparência já foi combinado, que seja colocado no grupo. Não é para... A gente não está colocando essa situação, não, olha, todos estão sabendo que foi aberto, e se o gerente perguntar alguma coisa, eu falo, olha, realmente o Votorantim abriu, Não, e o sem grupo problema. foi comunicado. Por favor, muito obrigada. Sem problema. Só para reforçar que quando for colocado no grupo, todos os agentes que praticam a operação, né, já estarão cientes dessa operação. Mas sem problema, pode ser colocado no grupo, sim. André, embora eu tenha falado em questão de grupo, e desculpe, não é, mas se alguém do grupo não concordar com esse posicionamento, será que você pode colocar no grupo isso? Por favor, eu acabei atravessando, desculpe, André. Não tem problema, Rosângela. Eu acho que, assim, a comunicação é sempre importante. Eu entendo o que o Alessandro diz, que primeiro ele avisa quem vai ser diretamente influenciado ou afetado pelo descarregador de fundo. Mas depois seria interessante que o grupo soubesse, até para a gente poder encaminhar essa discussão. Uma discussão que a gente estava fazendo antes, na outra semana, é para testar, inclusive, o efeito desse descarregador do fundo na qualidade da água de captação tanto do SAI de Sorocaba quanto do Água de Votorantim. Eu não sei, acho que o Reginaldo levantou a mão para falar, provavelmente para falar sobre se houve mudança na qualidade da água depois que houve o descarregamento do fechamento do descarregador de fundo. É isso, Reginaldo? Pode falar. Oi, bom dia a todos. Sim, André, sim, nós verificamos, né, você deve estar sabendo, todo mundo, acho que eu já explanei isso da última vez, esse descarregador de fundo afetou muito a represa do Clemente. No primeiro momento, no monitoramento que a gente fez junto com a CBA, lá no comissionamento da válvula, foi tudo bem de acordo com o que a gente estava esperando, mas aí depois de ele ser aberto uma outra oportunidade, tive grandes problemas ali com a questão eu estou bastante desconfiado, viu, André? E realmente isso é uma percepção, pode ser até que não seja coerente, mas eu estou bastante desconfiado que houve um aporte muito grande de sedimento no Clemente, entendeu? Porque esses dias houve uma variação da vazão ali da R2 e tal, e ele revolveu o fundo porque a gente estava percebendo, entendeu? Ela ficou uma água, então ela não vinha numa característica tão ruim no R2 ali, né, ou na defluência da represa, mas no Clemente ele apresentava uma variação bastante significativa, né, uma água bastante avermelhada, como a gente sabe, já discutido anteriormente aqui, questão do lado solo, né? Muito provavelmente deve ter ocorrido isso. Agora, nessa vazão que está, na situação que está, a água voltou aos padrões, né, da represa ali, praticados anteriormente, tá? Ele abaixou bastante a cor, ele está bem equalizado agora nos últimos dias, tá? Fora essa questão de algumas alterações de vazão que também nos afetou, né? Pelo menos a qualidade do Clemente. Agora, pelo menos nesse período, eu acredito que estamos equalizados por enquanto. A cor já baixou bastante aqui na ETA, mas essa é uma variação muito grande. A cor estava sendo praticada entre 70 e 80,
teve uma elevação até 180, 200, inclusive com arraste de ferro, né? O ferro subia também, já voltou ao normal, chegou a ferro dar quase 2 miligramas por litro aqui, né? Então a gente está bastante preocupado com isso, já estamos elaborando um estudo para contratar uma empresa para ver a batimetria, ver o que realmente está ocorrendo ali na nossa represinha, que mudou bastante o meio ambiente ali, viu, André? Ok. Eu não sei se está o pessoal da... A Rosângela pediu a palavra, a Yara também, o Alexandre também. Só um pouquinho antes, eu gostaria de ver se a Lauren está presente também, para ela falar da questão da qualidade lá na água de Votorantim. Oi, professora, aqui é a Iriane. Ah, A Laure, ela não está presente no momento. Assim que ela voltar, e se nós ainda estivermos em reunião, eu peço para ela explanar um pouco como na melhoria da qualidade da água, tá bom? tá bom, obrigado, Eliane. Nada. Rosângela, pode falar, depois do Alexandre, depois a Yara. Na verdade, com relação à água, às condições, os padrões de água lá do Clemente, eu queria perguntar ao Reginaldo quanto tempo, depois que o descarregador de fundo foi fechado, quanto tempo levou a água para retornar aos padrões que eles consideram normais? Oi, Rosângela. Ele estava voltando gradualmente, né? A gente estava acompanhando, como eu disse, a cor chegou até próxima a 200, aí ele começou a baixar gradualmente. Aí a gente constatou uma variação ali, talvez, de velocidade ali no Clemente, não sei se em função da R2, alguma coisa ali, aumento ou diminuição ali, só a percepção, como eu estou falando. E ele realmente alterou novamente, né, de uma forma bem brusca a qualidade, inclusive com ferro, né? Eu tenho um relatório, depois a gente pode até compartilhar isso, viu, Rosângela? Só finalizar ele, que ele está com dados assim mesmo dispersos, mas ele sobe e depois ele volta. Então eu não consigo agora precisar para você quanto tempo ele ficou assim, mas já há uns 3, 4 dias a gente já está vendo uma diminuição brusca na cor e turbidez, tá? Então a gente já está percebendo que nesses últimos dias ele deu uma equalizada. Um final de semana, foi uma sexta-feira, não me lembro direito, que houve essa variação de vazão, que a gente pelo menos constatou ali embaixo ali da vazão depois da turbinagem, né? Eu não sei se isso daí que afetou também, aí é estudo, né, mais detalhado e mais específico que a gente precisa agora continuar fazendo, né? É óbvio, como eu falei, esse manancial nosso aí teve uma grande mudança aí no seu ecossistema, muito provavelmente, tá? Obrigado, Reginaldo. Alexandre, eu vou passar a palavra para você, mas aproveitando, tem uma pergunta da Viviane lá no chat, que ela quer saber qual que vai ser a cota que a vazão de efluente será reduzida para 4 metros cúbicos por segundo. Se eu não me engano, a gente está no livre 2, e para 4 metros cúbicos por segundo, máxima é só a partir de 819, né? Mas eu gostaria que você respondesse para a Viviane também. Tá bom. Eu vou deixar a Yara, a palavra com a Yara, e depois eu falo. Tá bom. Yara, por favor. Yara. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu queria só trazer um histórico aqui antes do Alex trazer as colocações dele, que eu acho importante. Depois da última reunião que a gente teve, né, que foi apresentadas as informações do SAI, a gente voltou para dentro de casa, né, para tentar identificar o recebimento do ofício que foi mencionado na semana do dia 20/3, e já até informamos o SAI que a gente não recebeu esse ofício, né, e a gente até solicitou que eles nos encaminhassem para que a gente pudesse averiguar os dados que foram apresentados, e até o momento a gente não recebeu. E em decorrência disso, a gente também fez todo um trabalho preventivo aqui e retornou
para as reuniões anteriores, desde a abertura do descarregador de fundo, tá? E muito na linha do que a gente colocou na última reunião, ali, de momento, que é uma coisa que a gente queria trazer aqui para o grupo, a gente foi colocado no grupo que a gente teria recebido um ofício que a gente optou por não responder, né, o que não foi condizente com a realidade. Nós nunca deixamos de responder, nós sempre respondemos, seja para sim, seja para não, a gente sempre averigua, né, os dados antes de poder dar uma resposta, a gente está sempre fundamentado em estudos técnicos, do que a gente é possível ou não fazer, e ali naquele momento a gente foi questionado de diversos pontos que a gente foi trazendo respostas e colocando a dificuldade de fazer uma conexão direta e uma teoria, né, a comprovação de uma teoria dentro dos dados que a gente tinha naquele momento. E, por causa disso, voltamos para dentro de casa e reavaliamos todas as colocações e todas as reuniões desde a abertura do descarregador de fundo, e para a gente ficou muito claro que a gente veio acompanhando a avaliação de todo mundo e as colocações de todos os participantes do grupo ao longo das reuniões, tá? A forma como foi colocada na última reunião, de que a abertura do descarregador de fundo, realmente, e como foi colocada hoje pelo Regis aqui, que a abertura do descarregador de fundo realmente gerou uma alteração muito grande na qualidade da água do Clemente, nunca havia sido colocada. A gente faz um acompanhamento colaborativo e cooperativo com as empresas de água e esgoto, e fora as colocações de água de Votorantim, que sempre vieram acompanhadas de uma possível contribuição de outros fatores, além do descarregador de fundo, né, que seria mais ajusante, ali nas proximidades e na operação cooperativa do SAI e da usina de Tupararanga, a gente não teve nenhuma reclamação de qualidade de água que alterasse de forma significativa e de que levasse à necessidade do fechamento do descarregador de fundo. Trouxeram pontuações de que a gente necessitaria diminuir ou aumentar, né, a defluência pelo descarregador de fundo. Isso foi feito sempre que solicitado. Então, eu queria trazer aqui, antes do Alex trazer as respostas técnicas, né, e a visão operacional dele, eu acho importante relembrar o grupo disso, e que, na última reunião, a gente colocou que a gente estava sendo pautado em percepções e foi muito criticado por isso. E aí, com base no princípio da precaução, fechamos o descarregador de fundo e, de novo, estamos aqui na reunião, trazendo o assunto da qualidade de água, sem ter uma explicação comprovada para qualquer tipo de alteração. Como foi bem colocado, demorou-se para perceber qualquer tipo de alteração. A hora que você teve uma melhora, de repente você teve um pico de piora, de repente você teve de novo uma melhora. Então, a gente continua trazendo como causador da alteração da qualidade de água um único fator dentro de uma situação vivenciada pelo reservatório de inúmeros fatores diferentes, né? A gente teve chuva, a gente teve ventos, a gente teve aporte de outros fatores que a gente não sabe ao certo quais são. Então, era esse ponto que eu queria trazer, né? De novo, precisamos tomar cuidado para não tomar decisões neste grupo que sejam pautadas exclusivamente em percepções. A gente precisa a gente tem esse grupo criado
para a gente colocar as necessidades dos stakeholders e para que a gente avalie, com base no conhecimento de todos e com base em fundamentações técnicas, e tome as melhores decisões possíveis. Então, era nesse sentido que eu queria trazer, até como um contraponto do que a gente vivenciou na última reunião, de que a gente até pediu que as colocações fossem feitas de forma respeitosa e que fossem feitas com a devida fundamentação, como sempre foi, e como a CBA sempre tratou todo mundo. E aí eu achei importante a gente trazer que, voltando para as últimas 15 reuniões deste GT, a gente identificou que o trabalho foi colaborativo, sim, e a gente escutou todas as colocações que foram feitas aqui no GT com relação à qualidade de água e abertura do descarregador de fundo. Então, assim, em nenhum momento tinha sido colocado de uma forma tão expressa e tão problemática como foi feita na última reunião, né, a questão da qualidade de água vivenciada pelo Clemente. Então, era mais nesse sentido. Aí eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Yara. Eu acho só reforçando, né, as palavras da Yara, o posicionamento da CBA desde o início, né, desde da criação desse grupo, né, que foi por solicitação mesmo da CBA em um momento de crise hídrica que a gente estava passando de seca, mas o posicionamento da CBA sempre foi colaborativo, sempre foi no intuito de achar uma solução que atendesse todos os agentes ali, todos os agentes envolvidos com o reservatório ali da OHE Itupararanga, né? E vocês sabem, não precisa da gente falar aqui, que a CBA também teve prejuízo quando a gente reduziu as defluências, quando a gente parou a usina, a gente parou máquina, a gente tem ali impactos também, que a gente não discute nesse comitê aqui, porque a gente entende o papel e a responsabilidade social que a CBA tem nesse contexto como um todo. Então, e a gente sempre atuou de forma muito responsável e muito cuidadosa e educada em todos os fóruns que a gente teve, que a gente participou, né, principalmente nesse comitê aqui, nesse grupo. Então, só reforçando aí as palavras da Yara. Do ponto de vista a Viviane está questionando aqui sobre defluência, a gente, nesse momento, né, e como acordado nesse comitê, na reunião do dia 10 de janeiro, é seguir estritamente a regra, até para que a gente tenha possa criticar, possa ter subsídios para criticar essa regra, e as melhorias que tiverem que serem feitas na regra, a gente faz ao longo do tempo, né? É uma regra, essa regra, ela, como disse um colega nosso nessa semana, ela é uma regra viva, então a gente pode, em alguns momentos, e deve, em alguns momentos, colocar ali inputs que vão melhorar a assertividade dessa regra. Mas o que a gente segue hoje é a aplicação da regra, e aí os 4 metros cúbicos por segundo, ele vai acontecer à medida que a gente se aproximar dos 819 metros de cota, né? É o que diz a regra, e é o que a gente entende que a gente tem que respeitar, até para poder ter material, até para poder ter informação que a gente consiga avaliar essa regra. E é importante a gente dizer aqui, que a regra, gente, ela busca atender todos os usos do reservatório. O uso de lazer, o uso de abastecimento público, o uso de irrigação, e lá em quarta prioridade, a geração de energia. Então, assim, só relembrando ali o que a gente faz aqui, né? E hoje a CBA, ela tem uma obrigação pautada no seu contrato de concessão, que é a operação do seu reservatório, né? Para a geração de energia.
Esse é o contrato da CBA, mas a CBA entende ali que esse reservatório, ele tem outros usos que são extremamente importantes para a sociedade. E a gente estabelece essa regra, né, o comitê estabelece essa regra. O que a CBA fez foi só contratar uma empresa independente que, com os dados que ela tinha, ela conseguiu criar uma proposta de regra operativa, e esse comitê deliberou. Em caráter precário, é certo, que faz todo sentido para que a gente avalie ali, e se tiver alguns inputs, algumas melhorias, a gente vai fazer nessa regra. Mas só para deixar bem claro também a responsabilidade que a CBA tem nesse contexto. E a regra, ela traz os usos múltiplos, mas ela também traz uma questão de segurança do reservatório, que é o que a gente acabou de passar aqui, que é o controle de cheias. E eu acho que essa questão da regra e da defluência, ela está explicada, mas caso tenha alguma outra dúvida, podem fazê-lo. Com a questão do descarregador de fundo, e também aí reforçando ali a fala da Yara, a gente está colocando, está condenando um elemento que ele pode ser o essencial no futuro, tá? A gente passou ali por situações de defluência maior, de defluência menor, de diluição ali, quando a gente pega o que estava sendo defluído pelo descarregador de fundo, o que estava sendo defluído pelo canal de adução, em que não teve nenhum problema. Como a Yara mesmo falou, que a gente em nenhum momento a gente teve situações de variações dos parâmetros de qualidade da água. Então, tem que ser investigado qual que é a real causa dessas variações. E a gente não pode imputar aqui nesse comitê, eu acho que a gente não tem nem expertise para isso, para imputar que o vilão da história é o descarregador de fundo. Quando ele pode, aí eu vou parafrasear um colega nosso que falou, o remédio de agora pode ser o veneno do futuro. E o descarregador de fundo, ele é essencial para a operação da usina, ele é essencial para o mantenimento ali do fluxo no rio, quando eu tiver uma indisponibilidade do canal de adução. A gente não pode, nesse momento, a gente não pode ser irresponsável ao ponto aqui de falar que o culpado de todo o problema de qualidade da água ou do abastecimento de água aí de Votorantim e Sorocaba é a operação do descarregador de fundo, gente. A gente tem uma responsabilidade muito grande aqui dentro desse comitê e não pode simplesmente colocá-lo como um vilão da história e agora fecha o descarregador de fundo e resolver os problemas do reservatório. A gente não pode fazer isso. Tá? Isso é uma posição minha, uma posição da CBA aqui, e ele é um equipamento que pode e ele vai ser utilizado quando a gente tiver a necessidade de utilizar. Claro que com informação, com alinhamento em todos os agentes, em todos os stakeholders, e num ambiente colaborativo. Mas se eu tiver qualquer indisponibilidade, eu vou ter que usar. E essa é a água que a gente tem. Né? E se é a água que a gente tem, é a água que a gente tem que tratar e fazer a distribuição dela. E um ponto importante aqui, que eu acho que a gente até o Regis falou, parece que tivemos uma mudança no ecossistema. A gente tem que investigar essa mudança no ecossistema, né? Porque a água que tem ali, seja ela pelo descarregador de fundo, ou seja ela pelo canal de adução, é uma água natural. É uma água que está ali, que ela tá reservada, que ela foi armazenada e ela está ali e é a água que a gente vai ter que utilizar. Então, assim, só reforçando, a CBA ela não faz nenhuma adição de parâmetros na água, ela não faz ela não procede com nenhuma atividade que vá alterar os parâmetros de qualidade. A água que a gente tem para defluir é a água que está armazenada no reservatório e a água que ela é armazenada ao longo do tempo ali. Então, a gente tem que entender toda essa dinâmica ali, né? A gente passou por um momento de chuvas intensas que pode ter remexido ali as margens, que pode ter carreado material ali, sedimento, tanto para o reservatório quanto para os afluentes ali. A gente teve outras questões ali que
quando a gente vai e coloca na linha do tempo, a gente não encontra um nexo de casualidade com a operação do descarregador de fundo. E isso tem que ficar muito claro nesse grupo. Porque se esse grupo tem essa dúvida, como que será a dúvida do cidadão comum que não tem a expertise que tem aqui nesse grupo, gente? Então, daí eu reforço a responsabilidade que esse grupo tem em investigar, em entender tudo isso de forma multidisciplinar, né? Eleusa colocou aqui, discordar não é desrespeito, com certeza. E a gente discorda em muitas situações aí, e nem por isso a gente desrespeita ninguém aqui dentro desse comitê, né? Então, só para a gente deixar isso bem claro. Acho que a Viviane colocou uma questão aí, com a pergunta de quantos dias o descarregador de fundo ficou aberto. De bate-pronto aqui, a gente não tem essa informação, mas depois a gente pode levantar isso. Alexandre, vamos então passar a palavra para a Lauren. Depois eu gostaria de falar um pouquinho também. Por isso que eu até levantei minha mão, não como coordenador da reunião, mas para falar um pouquinho da minha percepção. Lauren, por favor. Oi, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, vamos lá. Eu peguei um pouquinho o final aqui, que eu estava externo, né? Não acompanhei o posicionamento do SAI, mas a gente vem falando ao longo dos meses aí, né? Desde o começo do ano, sobre a qualidade da água. E percebendo aí a consideração da Yara, do Alessandro, o que a gente entende aqui pelo histórico que nós temos nos outros anos, né? Que não foi aberto o descarregador, e dessas contribuições que até a Yara colocou, que a gente menciona nos ofícios. A gente percebeu, sim, um aumento de ferro e manganês, tá? Desde que o descarregador de fundo foi aberto. É uma coisa que a gente sentia já quando baixava o nível do reservatório, então a gente sabe que é uma contribuição do reservatório em si. A gente estava aí, antes do descarregador de fundo fechar, com uma média de 1,77 ali de contribuição de ferro no manancial da Votocel. Hoje, a gente está, em média, 0,80, depois do descarregador de fundo fechar. Nós tínhamos uma contribuição de 0,269, uma média de manganês, e hoje está em 0,099, mais próximo da média. O que a gente tem no percurso da barragem até aqui a nossa captação de água, sim, nós temos outros entraves aí que acabam alterando as condições da água, mas são nas contribuições de cor e turbidez. E a gente sabe também, igual o Alessandro colocou, por causa das chuvas, acaba carreando o sedimento ali do entorno da represa, tanto considerações também podem afetar no ferro e manganês, mas, de fato, a gente sentiu um aumento de ferro e manganês que não é proveniente até do empreendimento que nós temos aqui a montante, que a gente sente uma alteração em dias de chuva, que é mais dos parâmetros de cor e turbidez do que ferro e manganês, a gente não sente. Antes do descarregador de fundo ser aberto, a gente já tinha as contribuições que a gente até tinha mencionado para a CETESB já, e aqui na reunião, desse empreendimento, mas eram alterações nos parâmetros de cor e turbidez. Então, esses aqui são as médias dos parâmetros que nós temos do ferro e manganês. A gente chegou a parar a estação, a gente teve um pico aí por causa da chuva também, foi depois daquele evento que choveu em torno de 80 milímetros aí em 3 horas, acho que foi numa terça ou numa quarta-feira. A gente chegou a ter que parar a estação por 3 horas, porque chegou numa determinada quantidade de cor e turbidez que nós não conseguimos tratar. Mas, sim, a gente notou um aumento de ferro e manganês, que a gente tem até gráficos que eu posso compartilhar depois, que foi, de fato, no período do descarregador de fundo. Mas, cor e turbidez, de fato, nós temos outros agravantes aí no ajusante da barragem. Obrigado, Lauren. Eu tinha me inscrito para falar, antes de passar para o José Gustavo, eu só quero esclarecer uma questão. Todo descarregador de fundo em qualquer reservatório modifica as condições da água. Não tem como não modificar. Na verdade, o meu espanto estava
que apesar da água de Votorantim já ter indicado essa mudança, isso não aparecia inicialmente nos dados do site de Sorocaba. Né? Então, durante algum tempo, o site de Sorocaba não acusou essa mudança. Mas, provavelmente, depois de um bom tempo do descarregador aberto, você faz um fluxo de água no fundo que pode carregar ou carrear outros tipos de sedimento, ou sedimentos que antes não estavam tão disponíveis assim. Então, não é só uma percepção, viu, Yara? Na verdade, existe todo um arcabouço científico que indica que o descarregador de fundo, como ele traz uma água predominantemente do fundo do reservatório e que é diferente da água da superfície, que reservatórios têm essa variação entre a superfície e o fundo, né? Isso tem, sei lá, milhares de trabalhos científicos a respeito disso. Então, na hora que você tira a água do fundo, você tira uma água com diferentes características da água de superfície. Isso não é uma percepção, isso é um dado científico que eu posso te mostrar várias referências a respeito disso. O descarregador de fundo tem entre suas funções, inclusive, a limpeza do sedimento do reservatório para evitar assoreamento. Em muitos reservatórios, ele é usado predominantemente para isso. Eu entendo que é um equipamento que deve ser usado pela operadora da barragem quando necessário, mas a gente não pode fingir que ele não altera a qualidade da água. Ele altera. O quanto ele altera, se para mais ou para menos, realmente a gente precisava estudar um pouco mais, porque esse reservatório, a gente já conhece uma parte da dinâmica dele de superfície, mas talvez poucos trabalhos que trabalham com sedimento. Né? Eu já coletei sedimento desse reservatório próximo da barragem. É um sedimento mais duro, e provavelmente esse primeiro sedimento talvez não tenha feito tanto efeito. Mas conforme ele ficou aberto, provavelmente ele carregou um sedimento um pouquinho mais distante que talvez tenha esse efeito. Eu não sei te dizer quanto do efeito. Por isso que na última reunião a gente até propôs aqui, a Rosângela foi olhar lá na CETESB para a gente fazer uma análise conjunta, certo? Agora, não dá para falar que descarregador de fundo não altera a qualidade da água. Ele vai alterar. Se isso vai prejudicar o abastecimento ou não, aí é outros 500. Agora, prejudicou. Pode não ter sido o descarregador de fundo? Pode não ter sido. O que eu acho muito difícil. Né? Provavelmente era o descarregador de fundo. Agora, é uma questão da gente estudar melhor como que essa água do fundo do reservatório está afetando os parâmetros de qualidade para quem trata a água a jusante. Tá? Não estou contra de estudar, porque eu acho que a gente sempre precisa estudar. Mas o efeito de descarregador de fundo na água, ela é muito conhecida. Não é só da Tubaranga. Só para esclarecer, eu vou até interromper aqui, professor. Nós nunca falamos que a percepção era com relação à alteração do descarregador de fundo na operação. A percepção é com relação à quantidade de alteração, tipos de alteração versus o nexo exclusivo ao descarregador. Essa foi a nossa colocação. A percepção, a palavra percepção foi utilizada porque raramente nas colocações eram trazidos dados, fora Lauren, que trouxe dados efetivos, a gente não teve mais dados efetivos e comprovações, a gente só tinha a fala. E o segundo ponto é que a nossa preocupação é culpar um equipamento exclusivamente por uma situação dentro de uma vivência de N fatores. Esse é o ponto, né, professor? A gente nunca questionou as colocações científicas e de estudos com relação ao revolto do reservatório, com relação à pressão, isso nunca foi questionado aqui.
O questionamento, ele é efetivo em cima do número de fatores que a gente teve dentro da situação vivenciada de janeiro para cá, e o quanto os outros fatores foram ignorados e trouxe-se como um mero problema, né, como se o descarregador de fundo fosse o único problema, ou o único fator, ou o único, e deixar de olhar para os outros fatores. A nossa solicitação aqui temos que olhar para o todo, para entender exatamente o que o professor colocou como conclusão, entender a conclusão, né, entender exatamente o quanto ele afeta e o quanto ele é o responsável por aquilo ou não, para que a gente tenha um plano preventivo no momento da necessidade de utilização do descarregador. Só que a gente só consegue fazer isso utilizando ele, né? Então... Yara, na verdade é o seguinte... pela interrupção, mas é porque eu não queria deixar não queria deixar um entendimento equivocado, né? Sim, mas deixa eu só esclarecer uma questão e depois correr que muita gente já pediu a palavra e está esperando. Eu nem pretendia discutir a questão do descarregador de fundo hoje, né? Mas, de qualquer forma, os últimos dados que o SAI de Sorocaba trouxe, porque eles compararam o canal de adução com a água que vem do descarregador do fundo que vai pelo rio, e os dois vão na represa do Clemente. E existia uma diferença. E no caso do SAI de Sorocaba, não existe nenhum outro impacto entre o represa e o Clemente que pode justificar essa diferença. Então, para mim, está claro que o descarregador de fundo foi um dos causadores dessa diferença na qualidade da água. É o único? Não, mas provavelmente é o mais importante. No caso do SAI de Sorocaba, na semana passada, os dados que eles trouxeram. Não sou contra a gente fazer uma nova avaliação para ver como é que isso funciona. E qual que é o impacto real na qualidade da água. Mas a gente também não pode esconder que isso é um fator. No caso da Lauren, que está mais abaixo, você tem mais outros impactos que podem estar causando essa modificação. Ela mesma colocou isso mais de uma vez, certo? Mas no caso do Clemente, está muito próximo. Então, você tem uma correlação um pouco melhor com o Clemente do que com o efeito da Lauren. Mas eu não acho que a gente deve discutir isso agora, porque o descarregador está fechado. O que eu acho que a gente deve fazer é programar uma avaliação mais completa, tanto do sedimento do reservatório e da dinâmica de como isso acontece próximo ao sedimento do reservatório, como o efeito do descarregador de fundo. É possível fazer isso. Uma coisa que eu falei na outra reunião é que a gente precisa adequar as metodologias, porque uma das coisas é que cada um faz com o seu laboratório acreditado, tudo bem, mas são metodologias, não sei se a mesma metodologia, são metodologias diferentes. Eu não sei te dizer, por isso que eu acho que precisa fazer, inclusive, junto com a CETESB, para definir claramente qual é a metodologia e a gente poder testar realmente o efeito do descarregador de fundo. Eu também acho que a gente precisa ter essa informação, porque, como o Alexandre diz, o descarregador de fundo ele pode ser usado em algum momento. Ele deve ser usado em algum momento. Então, a gente deve, pelo menos, saber qual é o efeito que ele vai causar na água jusante. Se ele causa. Quer dizer, que ele causa, não tem como, gente. Desculpa, mas não tem como o descarregador de fundo não alterar as condições da água. Tá? Não, vou professor, passar. assim, só sem querer furar a fila, mas já furando, mas acho que é importante dadas as colocações, né? Eu só queria reforçar aqui que a responsabilidade que a CBA tem, né, a obrigação que a CBA tem de manter todos os dispositivos do reservatório em perfeito estado de funcionamento e operação. Então, a gente fez isso com o descarregador de fundo, a gente fez toda uma revitalização desse dispositivo, e a gente tem todo plano de manutenção, onde a gente tem a obrigação de manter tudo em perfeito estado de operação, perfeito estado de funcionamento. Então, por que isso? Porque
o reservatório ele tem seus dispositivos de contingência, ele tem seus dispositivos de reserva. Em algum momento, a gente sim vai precisar operar com um descarregador de fundo aberto. Então, a gente tem que ter a consciência, se é uma água diferente que sai pelo descarregador do que sai pelo canal de adução, a CBA nunca falou que é a mesma água, né? Mas ela sempre diz que é a água que nós temos, que é a água que está armazenada no reservatório, e é essa que tem que para utilizar. Então, a gente tem que ter a ciência, a consciência que se a água vem pelo descarregador ou ela vem pelo canal de adução, é água que a gente vai ter é água que vai passar pelo rio, que vai continuar mantendo o fluxo do rio, é água que vai poder ser utilizada. Então, e a CBA está aqui sempre participativa, colaborativa, a gente também faz ali, embora não seja obrigação da CBA, a gente sempre faz a análise da qualidade da água mais do que ela deveria fazer, a gente está aqui aberto junto com todos os outros agentes, com a Águas de Votorantim, com o SAI, para poder, com a CETESB, para poder, com DAE, para poder equalizar aí toda essa metodologia e realmente fazer um estudo e ter realmente um entendimento de quais são as causas dessas variações. E aí, cada um poder atuar na sua cadeia de responsabilidades. Mas aqui, é importante a gente entender quais são as obrigações da CBA e que se precisar usar esse dispositivo para manter o fluxo do rio, para poder manter o rio vivo e para poder atender todos os agentes, todos os stakeholders, a gente vai ter que fazer. Né? Então, é importante a gente entender, sim, quais são as causas dessa variação da qualidade e entender também que, vamos lá, o descarregador de fundo não é o único problema, não pode ser a única causa dessas variações. A gente passou por um momento de chuva muito diferente, onde carreou bastante coisa ali para tanto para o reservatório quanto para o leito do rio. A gente teve outros parâmetros aí que devem ser investigados. E a gente tem também que investigar a represa do Clemente, como o próprio Regis disse aí, que vai fazer uma batimetria, tudo. Então, tem outras variáveis aí que têm que ser investigadas e têm que ser entendidas. Mas eu só queria trazer o ponto principal aqui, que o descarregador de fundo, ele é um elemento que pode e, quando necessário, ele vai ser usado, gente. E eu não estou falando isso, sabe, porque eu quero. É uma obrigação da CBA em operação e para operar o reservatório. Obrigado, Beleza? Alexandre. Desculpa, professor. Vamos correr agora. Prometo não interromper mais. Depois eu abro a palavra para você depois. Professor, lembrando que acompanhamos em conjunto, eu até escrevi aqui no chat, acompanhamos em conjunto com todos os participantes do GT. A alteração, como ela foi colocada na última reunião, ela só foi colocada na última reunião. E quando ela foi colocada, foi solicitado e a CBA atendeu a solicitação. Então, isso é muito importante constar aqui, porque a forma como é colocado dá a impressão que a CBA resolveu alterar, a CBA que resolveu fazer, ou a CBA que deixou de fazer, e não é isso. Estamos todos aqui neste grupo acompanhando a defluência do descarregador de fundo desde o início. E a alteração só foi colocada na última reunião. Então, isso é um ponto muito importante. E só para responder a Rosângela não tem uma frequência determinada para manutenção do descarregador de fundo, né? Ela é feita conforme necessidade e conforme plano de revitalização da usina, né? Que foi o que aconteceu. E aí agora o que o Alexandro está colocando é que a utilização dele também não é uma coisa determinada, não é uma atividade que a gente possa dizer que tem uma determinação dentro de um plano, conforme a gente vai vendo necessidade de realizar manutenções em determinados dispositivos da usina ou a necessidade emergencial da utilização, o descarregador de fundo é utilizado. Obrigado, Yara. Vamos correr a lista agora? Desculpa, gente. Tá marcado o José Gustavo, depois a Lauren, o Reginaldo e Jarbas. Pode falar, José Gustavo.
Me ouve bem, André? Sim, sim. Só um instantinho. Aqui. Por essas razões e outras aí levantadas pela Yara, eu opino que a gente não deveria solicitar à CBA essa atribuição de informar o grupo dessa manobra, toda vez que aciona essa manobra do descarregador de fundo, tá? Como foi levantado. O ideal, caso saia, o Águas do Votorantim, ou outro ente, que é impactado por isso, ou não, identificou um problema, aí comunica o grupo, né? São manobras que fazem parte da normalidade da operação da represa, o André mesmo falou isso. Então, vejo como prejudicial a gente ficar aumentando essas atribuições aí da CBA junto ao grupo. Eu entendo que a gente coloca atenção, a gente começa a colocar atenção para onde não há problema, né? O GT crise hídrica, gerenciar crise, uma manobra normal que está fora do escopo nosso, tá? Sendo muito melhor deixar eles focados quando ocorrer mesmo, do que começar a informar toda vez que uma manobra que faz parte da operação seja acionada. Obrigado. Era isso aí. Você desculpa, eu não estou lembrando qual a sua representação. Você é da CBA? Eu sou da Secretaria da Agricultura, da CAT. Ah, tá. Obrigado. Lauren, por favor. Professor, só respondendo a colocação do José Gustavo, essa atribuição não tem que ser, José Gustavo, das companhias de abastecimento. Isso é muito sério, porque a gente está tratando de abastecimento público. Então, assim, isso tem que ser mencionado quando for feita a abertura, para que as empresas de abastecimento possam se preparar com produto químico, possam readequar o tratamento para as possíveis alterações que possam acontecer. Então, isso é muito importante a gente colocar aqui. Não tem como quando chegar aqui, eu falar assim, gente, ó, senti uma alteração, o que houve? A gente tem que ser avisado previamente. A hora que chega aqui a alteração, eu não tenho o que fazer. Eu recebo e trato água 24 horas. Então, eu tenho que parar o abastecimento e posicionar a população que não tem água de abastecimento público, porque nós sentimos uma alteração a qual nós não sabemos o motivo. E aí a gente tem que responder aos órgãos que nos regulam, seja a Ares PCJ, seja a diretoria. Deixa eu só concluir, José Gustavo, por favor, que você fez a fala toda. Então, eu acho isso muito importante a gente colocar aqui. Isso não concordo ser atribuição das concessionárias, tem que ser avisado, porque a hora que a gente for notificado por que a população está sem água, a gente não vai ter o que falar. Aí eu vou ter que falar, a agência reguladora, gestora de contrato, população, eu vou consultar se a CBA fez alguma alteração, fica até chato para vocês, né? Porque daí vai falar que a gente não está tendo comunicação. Então, isso, eu acho que do jeito que foi feito, eu acredito que foi o jeito correto. A CBA, em nenhum momento, fez sem avisar, eu acho que isso tem que ser bem colocado também. A gente foi no Clemente, fez o acompanhamento prévio dessa abertura de fundo, descarregador de fundo. Eu acho que, em complemento à fala do professor André, nós não sabemos o que tem ali de fundo da represa, a gente já sentiu alterações de ferro e manganês anteriormente a isso, quando tínhamos uma baixa da represa. Então, nós sabemos que tem essa alteração desses dois parâmetros que interferem no tratamento de água, na qualidade de água. Então, igual o professor falou, não tem como o descarregador de fundo ser aberto e não sentimos alteração. Eu acho que alguns parâmetros, eles pioram com a chuva, e esses parâmetros já que pioram pelo descarregador de fundo não é culpa da CBA, né? É o que está ali na qualidade de água do reservatório. Mas eu acho que tem que ser alinhado. E sim, houve uma alteração, nós temos dados do descarregador de fundo. Mas isso eu acho que não pode ser atribuído essa responsabilidade agora que você está falando às concessionárias. Lauren, eu não opinei isso, na verdade. Eu não opinei eu não falei nada para a CBA não comunicar às concessionárias. Mas da responsabilidade. Não. Gente, vamos continuar. Eu só falei para a comunicação tirar a responsabilidade da CBA de comunicar o grupo GT Crise Hídrica. As demais comunicações entre ativar o descarregador de fundo e as concessionárias, eu nem toquei nesse assunto, na verdade. Tá.
Obrigado, José Gustavo. Reginaldo, por favor. Oi, André. Bom, só completando esse assunto também, que eu acho que já também estamos rodando no mesmo ponto ali. Muito importante, por sinal, sua fala lá foi brilhante e eu ratifico, acho que tudo que você falou ali a gente sabe. E só para ver eu não sair de mentiroso, né? Eu já mandei no seu zap, mandei no da Rosângela também. Se você quiser que a gente compartilhe aí o ofício, que diz que a CBA não recebeu, com as pessoas, tá bom? Tá o e-mail ali, as pessoas que a gente mandou o ofício, informando e mostrando. Depois eu peço para você dar uma olhada lá, se quiser interagir, mas eu acho que é melhor a gente, pelo menos de momento, não continuar com esse assunto. Está muito claro, acho que para todos, né, a situação. Então, eu botei ali no seu WhatsApp só para você constatar o dia que foi mandado, foi dia 22 de março, se não me engano, e o ofício que a gente enviou, inclusive com fotos e resultados de cor, turbidez, alguma coisa de ferro, ratificando o que a Lauren falou. Essas alterações também foram feitas e constatadas pela gente aqui. Como você falou, a interferência ali é bem pequena. Você vai ver no relatório que eu fui até o canal principal, que deflui para o Clemente, fui também até o descarregador de fundo e também fui até o Clemente. Então é legal dar uma olhada nas fotos ali, acho que nada mais do que a foto ali vai mostrar tudo ali, mesmo independente de valor de cor, turbidez, ferro e manganês. Você vê bem a foto ali, depois se quiser, depois envio foto de hoje, por exemplo, como é que tá, né? Então, só para finalizar esse assunto, que eu acho que já desgastou demais, e entender mais para frente aí como operar isso daí adequadamente, sem afetar 700 mil pessoas. A minha preocupação é única essa. Eu não estou procurando responsável por isso, por aquilo, André. Eu estou preocupado com a população, como a Lauren falou, a gente tem que cancelar, tem que não poder enviar água para a população. É muito complicado isso, é bastante difícil. Então, eu peço e brigo aqui por essa população, tá, André? Não estou brigando pelo SAI, não estou brigando por ninguém. Estou brigando por 700 mil pessoas que bebem água que a gente produz e distribui para a população. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Tem o Jarbas e depois o Alexandre. Jarbas, por favor. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Primeiramente, bom dia aí a todos e a todas. Meu nome é Jarbas, eu sou o gerente responsável, né, pela CBA aqui na parte de energia, pela área de meio ambiente, segurança. Eu notei alguns pontos aqui, mais para a gente ratificar e discutir aí das últimas falas, e depois, se vocês tiverem também mais dúvidas, né, os canais sempre estiveram abertos aí de comunicação conosco, né, tanto a Lauren quanto o Regis sabe muito bem disso. Tá? O reservatório, pessoal, ele viveu aí 2 anos de seca, ou até mais, né? E com essa água, ela fica ali represada, funciona naturalmente como uma ETA, né? Lauren e Regis conhecem bem isso, né? A gente tem o trabalho ali da natureza, das bactérias, do meio ambiente, que vai degradando ali a matéria orgânica, vai melhorando a qualidade dessa água com o tempo. A gente estava no início, antes dessa... Tá cortando para mim, tá cortando para vocês cheia. Também não? Sim. Jarbas, tá cortando sua fala. Com Talvez se você desligar a câmera, a gente não está conseguindo te entender. Com uma qualidade... Jarbas, não, tá cortando totalmente sua fala. Será que você pode desligar a câmera? Alô? A gente não está conseguindo te entender. Pode falar de novo. Alô? Acho que sim. Pode falar. Você vai ter que repetir tudo porque a gente não conseguiu. Tá bom. Melhorou. Agora que agora deve ter um vocês estão delayzinho. escutando? Sim, pode falar. Então tá bom, vou tentar até falar mais pausadamente aqui. O reservatório de Tupararanga... Jarbas, não está adiantando, está cortando tudo sua fala.
Será que você tem um outro dispositivo? Você não está no mesmo ambiente com o Alexandre, né? Não, o Jarbas está a caminho para uma de nossas usinas, então ele está com um probleminha aí, tá? Enquanto a internet dele estabiliza, ou às vezes ele troca de rede ali, Jarbas, eu peço a palavra aqui, só respondendo o Regis, né? Aí, Regis, eu não sei se você ficou sabendo, acredito que sim, né? A gente até teve uma reunião nessa segunda-feira lá na usina Tupararanga, no qual o Thiago ali, né, também estava nessa reunião, e a gente falou sobre esse ofício, né? Realmente, nós aqui dentro da CBA, ninguém dentro da CBA recebeu esse ofício. E como em todas as outras comunicações entre SAI e CBA, né, um ofício que chega com mais de 2 dias sem resposta, é porque alguma coisa aconteceu, né? Eu acho que já foi colocado, tanto aqui nesse grupo, quanto diretamente para o SAI, em todas as relações, todos os relacionamentos que a gente teve, todo esse canal aberto de comunicação, toda essa abertura para comunicação. E não só via e-mail também, né? Vocês têm toda uma matriz de comunicação aí, o SAI e a CBA, para poder tratar qualquer assunto, seja ele emergencial, seja ele de urgência, seja ele com tempo para planejamento e programação. O que a gente entende, a gente já teve problemas assim parecidos com o próprio Ministério Público, é que, dependendo de como vem o e-mail, a própria TI, ele bloqueia, a gente nem fica sabendo, e nem o remetente fica sabendo que o e-mail foi recusado. Mas a gente falou muito isso com o Thiago, justificou isso com o Thiago, e também deixou o caminho, e reforçou os canais de comunicação, que talvez uma ligaçãozinha seria importante aí para que esse assunto não se perdesse, dado a urgência dele, né? A gente sabe que você recebe, por exemplo, se eu receber algum e-mail urgentíssimo, desde as 9h30 que eu estou aqui focado nessa reunião, eu não vou saber, não vou ter como responder, né? Então, a gente tem outros canais de comunicação aqui e que a gente pode ativá-los, pode utilizá-los para que essa comunicação seja bem feita. Embora ninguém está falando aqui que novamente aqui, mantendo o extremo respeito com todos os participantes desse grupo, ninguém aqui está falando que alguém é mentiroso ou está faltando com a verdade em nenhum momento, né? Eu tenho certeza aí que que o SAI mandou o e-mail com tudo, mas o fato é o seguinte, que esse e-mail não chegou em nenhum dos remetentes, e a gente entende que pode ter havido aí, que houve algum problema aí de entendimento de e-mail, a TI entendeu aí, usando a regra de TI, que realmente fez com que esses e-mails não chegassem para os remetentes. Mas só reforçando aqui também que a gente tem outros canais de comunicação que podem e devem ser utilizados para essa comunicação, dado a relevância do tema, dado a importância, dado a urgência do tema, ok? Só para deixar bem claro aqui, e mantendo o extremo respeito com todos aqui, como a gente sempre fez, como eu sempre fiz também. Ninguém aqui acusou ninguém de faltar com a verdade em nenhum momento, tá bom? Obrigado, gente. Alexandre, aproveitando só, tem uma informação aqui da Viviane no chat que eu gostaria que você esclarecesse. Eu já tinha ouvido isso algumas vezes, diz que esse descarregador de fundo estava fechado nos últimos 30 anos. Não sei se isso é verdade ou não. Você pode esclarecer isso para a gente? Não, vamos lá. Eu posso responder por até 2000, a partir de 2020, vamos lá, que é quando eu assumi a área aqui, a gente começou a trabalhar com relação à operação e à manutenção das usinas. O descarregador de fundo, ele é um elemento de projeto da usina, né? E até então ele não tinha, eu não sei de registro da operação do descarregador de fundo. Ele de 2020 para cá, né? Vamos lá. Ele
Antes disso, eu não tenho registro de, eu não sei quando que ele foi operado. Ele é um elemento, basicamente, de contingência quando posso ter uma indisponibilidade das válvulas ali do canal de adução. Desde que a gente assumiu a área, a gente tem um plano, a gente, como é que eu vou dizer, a gente alterou não, a gente tem um plano de manutenção e um plano de revitalização de todas as nossas usinas, e o descarregador de fundo era um dispositivo que a gente precisava revitalizar, né? Dado a idade dele, dado o tempo que ele ficou parado, então a gente precisava, sim, revitalizá-lo, até porque é uma usina antiga que eu tenho por obrigação, manter todos os dispositivos em perfeito estado de operação, até porque o contrato de concessão está terminando e eu tenho que entregar, caso não seja a CBA que vá renovar ou vá operar essa usina no futuro, eu tenho que entregar essa usina em perfeito estado de operação. Assim como eu também tenho que entregar a válvula, o canal de adução também em perfeito estado de operação, eu tenho que entregar todos os dispositivos ali em perfeito estado de operação. Então, vamos lá. De 2020 para cá, a gente elaborou um plano de revitalização desses dispositivos, onde a gente revitalizou o descarregador de fundo, e ele foi fundamental para a gente passar esse período de chuvas. Então, a sorte também está com quem trabalha. A gente fez toda essa revitalização e a gente precisou usar ele no momento que a gente precisava manter um equilíbrio ali entre o que entrava de água e o que saía do reservatório, atendendo ali os preceitos da regra operativa, né? É importante a gente dizer isso, que em nenhum momento a gente violou qualquer parâmetro da regra operativa, mas eu precisei usar o descarregador de fundo. Em outras situações que eu poderia utilizar que eu precisaria utilizar esse descarregador, no caso de eu ter ou uma necessidade de defluir um pouco mais, ou até numa indisponibilidade das válvulas, das grades, ou até do canal de adução, né? E eu tenho que dar manutenção também nesses outros dispositivos. Então, pessoal, é importante a gente ter o entendimento e ter a consciência que é um elemento, ele é um dispositivo que a gente vai precisar usar em algum momento, né? Eu acho que é isso. Eu acho que ficou claro, Alexandre. A dúvida só é quanto tempo que ele ficou sem ser usado, né? Mas se vocês tiverem esse dado aí na CBA, em algum lugar, depois se você puder trazer para a gente. Eu não sei dizer também, porque só vocês sabem, né, que vocês estão na operação da barragem. Pelo dado de vazão não dá para saber disso, porque na verdade vocês medem a vazão na saída lá. Então, se tinha uma vazão adicional da descarga de fundo, a gente não sabe dizer. Mas seria interessante a gente saber, inclusive, para se organizar melhor. Fala, Alexandre. Vamos lá, professor. De 2020 para cá, quando a gente assumiu a área de operação e manutenção das usinas, o que a gente fez foi um plano de manutenção e revitalização. O descarregador de fundo era um dispositivo que ele não estava operativo, daí a necessidade de fazer a revitalização dele. Então, de fato, desde 2020 para cá, 2020 até 2023, a gente não operou o descarregador de fundo, até por uma indisponibilidade desse dispositivo. Hoje, ele está operativo. Então, assim, eu acho o quanto ele ficou sem operar, sinceramente, eu não vejo tanta relevância nessa... Então, Alexandre, deixa eu só me justificar porque eu perguntei isso. É para evitar que a gente crie novos mitos sobre a represa. Como tem o mito que a represa um dia podia estourar e encher Sorocaba, ou que quando tem enchente em Sorocaba você tem a abertura das comportas que nem existem no reservatório,
quando a gente tem essas afirmações, é bom a gente deixar esclarecido, até para evitar que, assim, ó, a CBA abriu um procedimento que nunca abriu antes na história do reservatório. Tenho certeza que isso não aconteceu. Em algum momento, esse descarregador de fundo teve que ter sido aberto, mas a gente não tem essa informação, e daí esses 30 anos acabam sendo fixados. É só uma dúvida, não faz a menor diferença para o uso do descarregador, é só para não deixar uma informação no ar que não seja a informação mais correta. Entendi. Assim, professor, só para terminar com esse assunto aqui, dar a palavra ao Jarbas também. Mas só para o entendimento aqui também de acabar com os mitos, né, que envolvem a represa ali de Tupararanga. Também uma questão ali uma questão que é viva, que é mutável, por exemplo, que é o nível do reservatório, né, que são os pranchões. Então, assim, as coisas, elas são vivas, as coisas mudam, né? Então, a própria questão da Lei de Segurança de Barragem, que é uma lei recente, que ela faz-se necessária uma reavaliação periódica de segurança, onde ali é definida o nível da barragem. Então, era sempre um mito ali que o reservatório chegava até a sua capacidade ali às margens da estrada, que passa na crista da barragem, hoje não é mais, né? Então, a gente tem que entender também que se o descarregador de fundo ele não foi utilizado no passado, a gente tem a gente está num outro momento no qual o descarregador, a dicção aqui, às vezes, sempre atrapalha falar de descarregador. Mas a gente tem que entender também que hoje a gente está num cenário que a utilização do descarregador de fundo, ela vai ser muito mais frequente do que foi no passado, né? Então, e ele é um elemento importante para o reservatório. E a CBA, na sua, atribuindo, na sua obrigação e responsabilidade, ela tem a obrigação de manter todos os dispositivos aqui em perfeito estado de funcionamento, e é o que a gente está fazendo. E aí, se antes de 2020 não foi feito, pode ter certeza que nessa gestão aí a gente está mantendo todos os elementos aí em perfeito estado de operação. Então, e é isso que a gente está fazendo. Embora o contrato de concessão está acabando, a gente poderia deixar lá e o próximo agente que resolva, não. A gente tem uma responsabilidade aí que a gente não foge dela. Então, a gente está deixando ela em perfeito estado de funcionamento, podem ter certeza disso. Obrigado, Alessandro. O Jarbas consegue falar agora, Jarbas? Será que você mudou de rede? Pessoal, agora como é vocês que me tá? escutam. Vamos ver. Vocês estão me escutando melhor? Não, no começo sempre tá bom. O duro é que na hora que você começa a falar, começa a cortar, mas pode começar. A cortar, né? Vou tentar aqui, qualquer coisa vocês me interrompem. Eu estava falando um pouco ali sobre a qualidade da água do reservatório. Nós estávamos com uma água muito boa antes dessa cheia. Essa água ela já estava armazenada ali há bastante tempo. A gente não tinha grandes afluências, então naturalmente as bactérias, né, o próprio meio ambiente vai degradando ali a matéria orgânica, melhorando a qualidade dessa água ao passar do tempo. Com a chegada desse grande volume de água nova, a gente observou uma mudança nas características da água do reservatório significativas. Então, a gente vai acompanhar isso aqui do ponto de vista técnico-ambiental, mês a mês, tá? Tanto qualidade de fundo quanto superfície, mas essas variações aí foram muito sentidas pela Lauren, pelo SAI, são variações muito provocadas por essa água nova que chegou trazendo uma gama nova de matérias orgânicas, né, de elementos químicos, tá? E isso a gente percebeu bastante aí nos últimos tempos. Tende agora, com a redução das afluências, dessa qualidade ir melhorando, e a gente vai acompanhando isso também. Podemos até depois trazer aqui atualizações para vocês de como que está aí a qualidade da água no reservatório, né, que é onde a nossa responsabilidade ali é acompanhar isso. Tá? Sobre diferença, professor,
da água de descarregador de fundo e superfície. São águas que podem ter características diferentes, né, notavelmente, todavia é mais focada em oxigênio, em outros parâmetros, do que diferenças de ferro e manganês por nível. Tá? Isso a gente vai ter que avaliar também, a gente já tinha feito uma avaliação prévia ali ao teste, não tinha tido essas diferenças, mas como o Alex muito bem disse, tudo é muito dinâmico, né, o reservatório não é estático, como, né, muitas vezes as pessoas têm essa percepção que o reservatório é estático, não é dinâmico, tá chegando água, tá saindo o tempo todo, tem outros fatores ambientais, climáticos, então, por mais que a gente avalie ali as características, né, que o senhor propôs de uma análise, né, de diferenças, isso vai ser naquele instante, vai ser um raio-x daquele momento. Com o passar das semanas, com o passar do tempo, essas características vão se alterando aí, e aí por isso que a gente tem que manter sempre essa dinâmica importante de comunicação que a gente tem aqui com as empresas, tá? A Lauren comentou que tem sentido aí uma melhora nas últimas semanas nesses parâmetros, né, Lauren? E isso está muito relacionado também com a redução das chuvas na região. Né? A gente teve as últimas semanas com menos chuva, então isso favorece a entrada de novas contribuições ali, né, que existe nesse trecho entre Itupararanga e Votorantim, na qualidade da água também, tá? Então esse é um ponto relevante para ser analisado aqui pelo comitê, sobre também essa ótica. E eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente está à disposição. A gente sempre mantém a comunicação. Sobre comunicação, nunca saiu da nossa pauta deixar de comunicar as concessionárias de água em função, né, do descarregador de fundo. Então, das outras questões aqui, comitê, de diretriz, as concessionárias de água estão no nosso procedimento. Então, sempre que for necessário abrir o carregador de fundo, elas serão avisadas previamente para que tomem as medidas necessárias aí para conseguir tratar a água, caso haja variações de qualidade, tá bom? No mais, a gente está à disposição, se precisar de alguma dúvida, algum esclarecimento, contem conosco aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Tá bom. Obrigado, Jarbas. Agora deu para ouvir você direitinho. Só duas questões aqui, antes de passar a palavra para a Rosângela. Eu também me coloco à disposição, Jarbas, se precisar de algum apoio, até para ajudar a discutir esses dados, que apesar de você ter menos oxigenação no fundo, isso afeta, inclusive, a disponibilidade de alguns tipos de substâncias. Então, a gente, se precisar, se quiserem, se acharem que é interessante, pode trazer os dados, a gente discute sem compromisso nenhum, só para a gente entender melhor, porque também me interessa entender esse ambiente. E é muito E a interesse Rosângela... nosso também, viu, professor? Entender e estudar esse assunto. Ele tem muitos fatores exógenos ali nessas análises, né? Não são análises fáceis, mas a gente... Nós somos profissionais aqui, né? Eu sou um grande especialista. Tá. Cortou um pouquinho no final, já, mas deu para entender. Se precisar, estou à disposição. Vou falar para a Rosângela. Eu acho que a Rosângela vai propor aquela unificação das metodologias para a gente fazer um estudo melhor sobre isso. Rosângela, por favor. Não, André, exatamente esse um ponto que eu coloquei no grupo. Eu estava em férias, estou voltando hoje, então eu estou retomando esse assunto para tratar com o pessoal do laboratório, e ficou combinado que as concessionárias passariam a metodologia e a cadeia de custódia para saber como é feito. Eu não vi no meu e-mail se isso chegou, não, eu abri o e-mail, mas pode ter havido até algum problema, mas eu não vi essa informação chegar. Esse é um ponto. O outro ponto, então, gostaria que eu já deixei, inclusive, o meu e-mail aqui para que isso possa, se não for informado, para que isso possa ser enviado.
E a partir de hoje, a semana que vem, eu estou tratando com o pessoal do laboratório. Já tinha começado isso, mas realmente em período de férias complicou. O outro ponto é que foi feita uma proposta durante a reunião para que a comunicação não necessariamente fosse feita no grupo. E nesse grupo foi combinado que emergências ou alguma informação que seja que tenha importância, o grupo serviria também para isso, porque, inclusive, no início, as informações eram enviadas para o e-mail da fundação. Daí combinou-se, e o grupo acordou com isso, né, que as informações seriam disponibilizadas nesse grupo. Então, eu não sei se é necessário uma outra manifestação do grupo, por causa da existência dessa proposta, enfim, gostaria de saber o que o grupo pensa. Obrigado, Rosângela. A proposta do José Gustavo, da não necessidade de informação, mas acho que a própria CBA já colocou que pretende informar o grupo, então não sei se é necessário a gente fazer essa discussão. Vamos lá, Alessandro, por assim, favor. Qual que é o posicionamento da CBA? Tratar diretamente, inicialmente, né, na fase de planejamento, até reforçar, não quis atrapalhar a sequência das falas, mas depois que a conversa do José Gustavo com a Lauren, mas a CBA vai sim informar a Águas de Votorantim e o SAI quando da necessidade de abertura do descarregador de fundo, ponto, como eu já tinha falado no início da reunião. Assim, qual que é o meu entendimento, pessoal? Isso é uma ação corriqueira e de rotina da operação de um reservatório, né? Haveria necessidade de a qualquer operação avisar o grupo? No meu entendimento, não. Mas vamos lá, a gente está numa situação a gente vem de uma situação de crise hídrica, com todos os agentes preocupados com a questão ali do reservatório, e eu não vejo o problema em caráter informativo e não deliberativo, acho que isso tem que ficar muito claro, dessa questão. A gente pode sim, depois de alinhado com o SAI e com Águas de Votorantim, colocar alguma coisa no grupo, acho que tanto CBA como Águas de Votorantim ou quanto o SAI, podem colocar no grupo lá, informando do que a gente está fazendo, quais são as decisões ou quais são os alinhamentos entre essas três empresas. Não vejo nenhum problema. Desde que seja em caráter informativo. Mas acho que é isso mesmo que foi pensado, Alessandro. Não estamos ainda discutindo e nem sei se precisamos discutir outro critério. O que a gente falou na última reunião é a possibilidade do descarregador de fundo entrar na regra operatória, mas isso seria uma proposta talvez mais para frente, não para agora, né? Porque, na verdade, ele contribui pela saída da vazão. Agora, eu acho que a gente precisa encaminhar o mais rápido possível essas informações que essa tese pediu, até para a gente poder pensar numa forma de avaliar o efeito do descarregador de fundo melhor para as concessionárias que estão a jusante. Tá? Então, o que a Rosângela pediu foi que as concessionárias enviassem para ela, e daí eu acho que entra a CBA na história também, a cadeia de custódia e a metodologia de análise, para a gente poder ver se existe compatibilidade e pensar numa forma de fazer esse estudo de forma coletiva, né? Envolvendo tanto a CBA quanto as concessionárias. Rosângela, é isso mesmo? Eu falei besteira ou não? Desculpe. André, foi exatamente isso que foi pedido, né, e acordado numa das reuniões. André, gostaria só de aproveitar a oportunidade, como a CBA vai comunicar a Águas de Votorantim, Águas de Votorantim e o SAI de Sorocaba, a CETESB, então, pede a gentileza, logo que a CBA comunique
Águas de Votorantim e o próprio SAI, que as concessionárias, por favor, mandem um e-mail para a CETESB, eu vou colocar aqui o e-mail da própria gerência, para que a CETESB não haja necessidade de ficar abrindo o Fale Conosco, que é ruim. Então, se tiver que tomar alguma ciência ou alguma medida, a CETESB está ciente que foi feita a abertura do descarregador, como o Alessandro disse, que ele informará as concessionárias, eu peço que as concessionárias, por favor, informem a gerência da CETESB. Muito obrigada. Obrigado, Rosângela. O e-mail está no chat. Não sei se foi eu que caí ou algumas pessoas caíram. Estão me ouvindo ainda? Sim. Sim. Eu tô. Ah, tá. Estou ouvindo. Não, é que apareceu, sumiu a imagem de todo mundo, só apareceu os quadradinhos. Não sei se as pessoas todas fecharam a câmera ou se, às vezes, é problema de rede e ela fecha. Estou me sentindo novamente dando aula para graduação à distância. Então, eu acho que a gente já passou essa questão, né? Ninguém, acho que, fez perguntas sobre os dados atuais. Lembrando que a previsão de chuva que o Alexandre mostrou é uma chuva forte. Se ela vier de uma vez só, pode ter problema de alagamento nas cidades. Então, é bom que os municípios também fiquem espertos dessa situação, né? Lembrando que a última chuva de 100 milímetros, teve enchente em vários pontos de Sorocaba, principalmente lá perto do terminal São Paulo. Então, apesar que agora o terreno está mais seco, talvez isso não seja tão provável, mas de qualquer forma é bom a gente ficar em alerta para essas últimas chuvas aí de abril. Vamos marcar a próxima reunião e a gente tem que aprovar uma ata de uma reunião anterior, né? Então, vamos só aprovar a ata e depois a gente já combina a próxima reunião. Ana Paula, né? Será que você pode colocar a ata para a gente? Oi, André, vou compartilhar aqui, só um minuto. Tá bom, obrigado. Então, é a memória da 58ª reunião, a gente sempre está aprovando de 2 reuniões atrás, né? Que é já no período do mês passado, foi em março essa reunião. Dá para você aumentar um pouquinho, Ana Paula? 20/3/23. Então, alguém gostaria de fazer alguma correção ou inclusão nessa ata aí do dia 30, é isso? Eu já falei 23 e já esqueci. 20/3, é que eu estou de férias, gente. Entrei de férias segunda-feira. Então, minha cabeça está no modo férias. 20/3/23, né? Essa última reunião, a penúltima reunião que a gente fez. Bom, aparentemente ninguém está pedindo a palavra, então acho que não há sugestões de alteração ou de inclusão. Vou colocar em aprovação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Bom, não há manifestação, então vamos dar como aprovada a memória técnica da 58ª reunião do GT Crise Hídrica. E agora nós temos uma próxima reunião, eu estou sugerindo que seja no dia 24. Deixa eu ver se é esse mesmo. Dia 24. Não na próxima segunda-feira, dia 17, mas na outra segunda-feira, dia 24
voltando no dia e no horário que a gente já convencionou. Alguém quer fazer alguma outra sugestão ou não? Pode ser dia 24/4, às 9h30, com a mesma pauta? Bom, estou vendo só concordância ali no chat, então fica próximo, viu, Ana Paula? Pode mandar até já a convocação, o convite, para o dia 24/4, às 9h30. E só para relembrá-los, amanhã, dia 13, a gente tem a primeira reunião da Câmara Técnica de Planejamento, e eu acho que tem um dia que tenha eu acho que não tem, porque normalmente a gente deixa segunda-feira livre, viu, Ana Paula? Mas é bom ver, se tiver, a gente conversa no grupo para mudar a data, mas é segunda-feira, dia 24. Que eu acho que a Carol andou me perguntando, eu falei que provavelmente a gente não teria no dia 17. Dia 24 tem uma reunião de uma Câmara Técnica, mas é só de tarde, então... Ah, tá bom. Então, assim, melhor. Que a Câmara Técnica, o que está acontecendo é que a gente está reativando todas as câmaras técnicas depois da eleição. Então, amanhã, às 9h, tem a Câmara Técnica de Planejamento. Na segunda-feira que vem, tem a Câmara Técnica de Saneamento. E na outra semana, também na segunda-feira à tarde, a Câmara Técnica de Educação Ambiental e Eventos. Eventos e Educação Ambiental. A Câmara Técnica do Rio Tietê já se instalou na semana passada, né? Então, amanhã nós temos a CETEPLAG, lembrando que esse grupo de trabalho é vinculado à CETEPLAG. E provavelmente ele vai ter continuidade, a gente só precisa verificar essa questão da periodicidade das reuniões, mas eu já estou propondo para o dia 24/4, acho que todo mundo aceitou, e quem tiver interesse, e quem quiser participar, amanhã, então, nós temos a reunião da CETEPLAG. Tá? Também vai ser online, por enquanto. Eu espero que a gente, durante esse ano, consiga voltar pelo menos algumas reuniões presenciais. A gente precisa se encontrar um pouco mais do que ficar só se falando por janelinhas do computador. É isso, gente. Alguém gostaria de fazer mais algum informe? Alessandro? Não, tranquilo. Não? Então é isso. Boa tarde a todos, boa semana, quer dizer, bom resto de semana. Para mim, na verdade, é boa semana, porque esse é o meu primeiro compromisso oficial da semana, porque eu estou de férias. A Sandra gostaria de falar? Sandra, por favor. Oi, André, só para falar que o CT do Rio Tietê marcou as reuniões todas as primeiras terças-feiras do mês de manhã, né? E que a próxima vai ser virtual, e está sendo convidado o pessoal da CIMA para poder esclarecer algumas questões lá, né? E aí, as de mês pares serão presenciais, né, como foi esse mês, e as de mês ímpares serão virtuais, que é para ajudar na questão dos deslocamentos dos técnicos das pequenas cidades e tal, né, mas que na última estava lá Botucatu, Tietê, né, que bom. Mas eu acho que nesse sentido operacional, que eu acho que ficou bem bacana, e para também ajudar, para não ficar sempre no mesmo lugar, o pessoal se adiantou e falou, olha, tal mês presencial vai ser em Botucatu, em Itu, né, e o de Cabreúva ficou para o começo do ano que vem. Só isso, né, só para... no de Cabreúva eu vou. Pois é, mas vai ser em janeiro ou fevereiro do ano que vem. A grande cidade de Cabreúva. Rosângela, a nossa próxima vai ser em junho em Tietê. Isso, o seu Chico estava lá também. A próxima em junho em Tietê. Então tá bom, gente. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo informe, Sandra.